E agora a gente fala de uma notícia que mexe com o bolso de milhões de brasileiros. Quem paga aluguel sabe que há alguns meses o reajuste foi assustador e bateu quase 40%. Mas agora a situação é bem diferente. O IGPM, que é o índice usado para definir esse reajuste, está em 3%. Para entender melhor como funciona esse cálculo e também o que podemos esperar para os próximos meses, quem chega aqui no Conexão é o Rogério Araújo, gestor e consultor financeiro. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você, Rogério. É o seguinte, a notícia parece boa, fala, olha, caiu aí para 3%, mas o fato é que os novos contratos têm adotado um outro índice de reajuste, é isso? Boa tarde, Heródoto, boa tarde, Kelly. Na verdade, boa tarde a todos os assinantes. O que aconteceu é que na pandemia, muita gente pediu para trocar o índice IGPM, porque o índice IGPM estava muito alto. E aí eles pediram para que fosse trocado por um outro índice, por exemplo, o IPC ou o IPCA. E nessa condição de trocar, agora o IGPM caiu e está por volta de 3,79%, com o último dado agora de janeiro. Só que a Fundação Getúlio Vargas criou um outro índice, que é o Índice de Variação de Aluguel Residencial, que é o IVAR. E no IVAR, ele está em 10,74% agora, o último fechamento de janeiro. Então, quem mudou do IGPM para o IVAR, agora vai receber um ajuste de aluguel mais alto no recorrente dos últimos 12 meses do que se tivesse ficado no IGPM. O IGPM ainda é o índice mais usado, né, para tanto energia elétrica, telefonia, muitas das vezes, e até o aluguel. Só que, assim, tem caído demais o IGPM porque o preço no atacado tem caído. Nós estamos falando de possível, né, recessão na Europa, nos Estados Unidos, e isso diminui o preço do atacado porque tem uma expectativa menor de venda. E aí acaba influenciando agora nos contratos antigos de aluguel, vão ter um ajuste menor. Os contratos, quem mudou para o IVAR ou mudou para um outro índice, vai pagar um pouco mais caro. O que é que aconteceu que esse índice subiu tanto a ponto de estar acima da inflação? A inflação do ano passado foi 5,8%. Exatamente porque os aluguéis foram ajustados pelo IGPM. Os aluguéis foram ajustados pelo índice errado. E o índice atual, que é o IVAR, acabou medindo essa variação. Ele acabou medindo essa modificação que está tendo nos aluguéis. E aí, quando você olha para o IVAR, ele está medindo apenas os imóveis. E quando as pessoas ainda usarem o IGPM, por exemplo, daqui a pouco nós vamos ter o IGPM subindo, né, mais para o final do ano, se Deus quiser, a recessão não for tão crítica, e aí nós vamos ter o IVAR caindo. Porque aí você vai ter um ajuste de aluguel muito menor, por volta de 3%, 4% ou 5%, quando o IGPM começa a subir, e o IVAR, que estava tão alto, começa a cair, porque aí você começa a ter, de fato, essa troca, né? Os novos contratos passarão a usar esse IVAR ao invés do IGPM. Então vai demandar um pouco mais de tempo, até que ele seja 100% fidedigno, ou seja, 100% confiável, né, na questão dos seus dados. Que índice é melhor a gente adotar? Ou então, é possível na hora de alugar uma casa, olha só, não sei se isso pode ou não, você colocar no contrato, tipo, um índice ou outro e já deixar, claro, uma negociação aí com o proprietário? Deve ser feito isso, né? Mesmo o pessoal que pediu a troca do IGPM para um outro índice quando veio a pandemia, agora, com a situação normalizada, também deve trabalhar com essa ideia, né? Então, o IGPM agora está melhor, mantém, mais para frente, tente a negociação de novo para trazer esse índice para reajustar menos os seus aluguéis. A ideia é essa. O que a gente está sofrendo hoje, na verdade, não é só uma queda do IGPM. Por exemplo, a gente teve no começo de fevereiro um crescimento muito rápido, uma supervalorização do índice futuro de mercado, que é o DI, que é o IGPM jogado para janeiro do ano que vem. E aí a gente estava falando, o pessoal comentou muito de 13,9%, 14%, enquanto você tem a inflação, a taxa Selic em 13,75%. Se nós formos olhar quinta-feira, sexta e hoje, esse DI também está abaixo. Então nós estamos falando de uma Selic em 13,75%, enquanto o juro DI está variando entre 13,2% e 13,4%. Então, nós também temos uma distorção do índice. Então, pós-pandemia, nós vamos sofrer essas distorções de índices, essas distorções de valores. Por quê? Porque a gente ainda está se ajustando à nova realidade, o novo normal. Mais uma informaçãozinha, Rogério. Será que seria mais seguro, então, reajustar meu contrato baseado no IPCA?
Então, Heródoto, o IPCA também está acima do IGPM, né? Então, você também teria um ajuste de aluguel mais caro agora, nesse instante. Teve muita gente que migrou, né, do IGPM para o IPCA, porque é o que ajusta os salários, é o que ajusta, é o índice da economia, o que está mais próximo aí que o governo fica usando. Então, eles mudaram para esse. Agora, quando é que vão mudar de volta para o IVAR ou para o IGPM? Depende muito de negociação para negociação. Então, na hora de sentar, é bom deixar que essa negociação seja feita anual ou semestral, para que você não possa ser pego de surpresa que, de repente, o índice que você escolheu na hora, ele dispare muito mais, ou suba muito mais do que o que você normalmente escolheria. Então, é bom ter essa negociação periodicamente de 6 em 6 meses, ano a ano, para não cair nessa dúvida e acabar pegando o índice errado.